Meus caros, minhas lindas, esta é uma semana super curta de se resumir. Acreditem ou não, só tenho para vos contar de um dia. É um dia intenso? É, mas só tenho para vos contar de um dia. Vamos falar da astrologia de 5 a 11 de abril. Dia 5 é o dia em causa. É o início da semana que dá para o resto da semana toda, ok? Portanto, fica aí desse lado, vamos falar sobre este dia e a seguir passamos já para as previsões dos 12 signos. Temos neste dia Sol em Carneiro Áries em quadratura a Júpiter em Caranguejo Câncer. Este Júpiter finalmente deixou de estar estacionário e começou a andar. Desde meados de março que ele tinha ficado direto e estava paradinho no mesmo grau matemático, o grau 15 de Caranguejo Câncer. Agora finalmente começou a mexer-se e a sair desse grau matemático, dizendo-nos o quê? Movimento na área de Caranguejo Câncer dos nossos mapas natais. Eu digo sempre em relação a Júpiter, quando se sente a verdadeira expansão, porque é isso que Júpiter promete, expandir, aumentar, é precisamente quando ele fica direto a seguir ao seu movimento retrógrado. É precisamente nesta fase que nós sentimos as verdadeiras bênçãos de Júpiter nos nossos mapas natais. Portanto, é importante nós percebermos o que é que na nossa vida que tenha a ver com casa, família e raízes que nós queremos ver expandir. Portanto, queremos comprar uma casa maior, queremos a nacionalização, queremos ir viver para junto dos pais, queremos trazer os pais para junto de nós, queremos ter filhos, queremos um negócio na área das casas. Qualquer um destes temas que nós queremos ver expandir, neste dia em que existe uma quadratura ao Sol em Carneiro Áries, que é uma quadratura entre signos cardinais, portanto é uma quadratura entre novidades das novidades, entre querer mudar, porque o signo cardinal é um signo de início. Então, um signo cardinal, quando entra em conflito, quando entra em choque, a tendência é abandonar um local para começar algo no novo local. Sim? Aquela noção da resiliência e teimosia que se dá aos signos fixos aqui não existe. Então, uma quadratura sente-se como o quê? Como uma pressão exterior. A pessoa sente que de alguma forma é obrigada, é pressionada a fazer alguma coisa que vai contra a sua vontade, vai contra aquilo que estava planeado. E neste caso nós sentimos Sol em Carneiro Áries. Existe uma contrariedade de uma noção de que o sítio onde eu quero gastar a minha energia, a minha autonomia e independência, o meu ser e as minhas vontades, Sol em Carneiro Áries, versus expansão de temas de casa, família e raízes. Então há uma noção de egoísmo e o impacto que esse egoísmo pode ter na vida da família, pode ter na vida dos outros, pode ter no mundo da casa. Em termos pessoais, é isso que nós temos que analisar, é atitudes egoístas e o impacto que elas têm na nossa vida. Naqueles que são importantes para nós, que eventualmente podem ficar mais chateados porque nós não pedimos a opinião, porque não consultámos, porque de alguma forma foi uma atitude mais extemporânea que não é habitual e os outros foram apanhados de surpresa. Tem muita atenção para não pisar as calos a pessoas que são importantes para ti por uma atitude mais egoísta. Neste mesmo dia, existe Vênus em Touro a falar com os nodos do karma, com os nodos lunares, a saber, faz um trígono ao nó do norte em Virgem e faz um sextil ao nó do sul em Peixes. Trígono é uma ligação mais intensa do que o sextil. Em Virgem, o que quer dizer o quê? Que o meu valor, o meu amor próprio, Vênus em Touro, a minha noção de valor, o meu amor próprio, aquilo que eu dou atenção, aquilo que eu dou importância, está mais coerente com questões que têm a ver do passado, questões que eu já conheço de há muito tempo, questões que são seguras para mim. Porque o nó do sul em Virgem fala-nos em precisamente hábitos e rotinas que são de há muitos anos, hábitos e rotinas que são de outras pessoas que já fizeram e que nós acreditamos, a nossa família já experimentou, existe um influencer que faz isto há anos e eu acredito, porque se já inventaram a roda, para que é que eu me vou estar a chatear com isso novamente, não é? Então há aqui uma noção de, primeiro, nós valorizarmos os nossos hábitos e rotinas que nos trazem estabilidade e depois valorizarmos os hábitos e as rotinas daqueles que fizeram e que se notou e que se viu, ok? E que tem muito a ver com questões práticas, com questões físicas, com questões rotineiras. Porquê? Porque o nó do norte em Peixes, por outro lado, tem a ver com questões espirituais, com questões artísticas, com questões emocionais. Então, é um sextil. Há uma oportunidade de eu trazer estabilidade psicológica e emocional. E neste equilíbrio desta parte componente mais física e mais prática de Virgem e desta componente mais espiritual e emocional de Peixes, aí sim vem a verdadeira essência do amor próprio. Vênus em Touro pede é na inclusão de todas estas áreas. Agora, em termos de dinheiro, porque Vênus em Touro fala-nos muito de questões financeiras, das minhas posses, daquilo que é meu. O segredo vem daquilo que é construído no passo a passo, na rotina e na estrutura, na crítica e na análise, no hiperfoco.
foco, porque se vives na La La Land, provavelmente o dinheiro não chega, o salário não chega, a comissão não chega. Então, tem muita atenção para seres muito prático, para gastares de forma prática e objetiva, e quando queres pedir mais, quando queres pedir um salário, quando queres pedir um pagamento, tem que ser com base naquilo que tu fizeste e não naquilo em que tu estás a pensar fazer, e não naquilo que é um projeto, não naquilo que é uma criatividade, mas que ainda está no mundo da La La Land. Tem que ser com coisas práticas, com coisas mensuráveis, ok? Muito bem. E então, terminamos a semana, começamos e terminamos a semana. Vamos signo a signo. Há uma noção grande de valor em ti e aquilo que tu mereces ganhar e a forma como tu mereces que os outros te valorizem. Nomeadamente, quando falamos de grupos de trabalho. Começar a bater o pé por as pessoas te pagarem aquilo que tu mereces receber, tendo em conta o papel de destaque e desafio que tu tens quando te envolves em atividades de grupo, quando estás em equipas de trabalho, é fundamental. Agora, é importante tu perceberes que não vale a pena colocar-te em situações em que te tornas demasiado emocional. Tens que ser muito prático na tua análise e na forma como reivindicas esse aumento de salário ou esse aumento de noção de valor. Se não há aumento de salário, é dizer assim: eu não quero que vocês me paguem mais, mas eu quero ter mais regalias, eu quero ter mais poder, eu quero ter mais controle, ok? Tem que ser com base naquilo que tu foste atingindo de forma prática, na rotina, no dia a dia, com a estabilidade que tu criaste e com o histórico, ok? Não vale a pena ser com planos de futuro. Isso não te vai para lado nenhum. Tem que ser com aquilo que já está construído. A tua noção de amor e de valor próprio está acoplada àquilo que tu tens vindo a construir nos últimos tempos, nomeadamente em termos de projetos criativos ou de filhos. Há aqui uma noção muito grande de tu sentires que tu vales por um filho que criaste, tu vales por um ser que geraste, pela forma como o educaste. Há aqui uma noção de acoplamento entre estas duas situações, não é? Tu olhares para a tua prole e pensares: já valeu a pena vir cá. Por outro lado, pessoas tentadas construir projetos criativos, que tentaram transformar hobbies em trabalhos, em fontes de rendimento, aí sim, podemos ter aqui uma capacidade maior de visibilidade, tendo em conta aquilo que vocês têm vindo a fazer no passo a passo, na rotina, na resiliência, o olhar crítico para aquilo que têm estado a construir, otimizando esse vosso projeto, direcionando melhor para um sítio mais visível, mais prático, mais impactante na vida dos outros, mas sempre tendo em conta o conhecimento base, sempre tendo em conta aquilo que foi a raizinha inicial. Paixões com pessoas que sejam mais velhas, mais responsáveis, que têm aquela coisa, sabem, aquele peso da idade, mesmo que não tenham a idade, está na altura de efetivamente começares a valorizar e exigir que exista algum tipo de reconhecimento público. É isso que eu estou a dizer? Ok. Gente, nem sempre construir o amor próprio é suficiente para aqueles que são importantes para ti te valorizarem. Muitas vezes esse valor que tu estás a criar dentro de ti até é mal interpretado por aqueles que são família, por aqueles que tu consideras que deveriam ser os que deviam aplaudir primeiro. Muitas vezes são essas as pessoas que precisamente criticam e apontam o dedo a tudo aquilo que tu criaste e àquilo que tu conseguiste atingir na tua vida. Faz as pazes com isso. Faz as pazes e tenta resolver de alguma forma se existem velhas quesilhas, se existem questões críticas, se existem questões que estão mal resolvidas dentro da casa, dentro da família, dentro das raízes. Porquê? Porque tu tens vindo a acrescentar à tua noção de amor próprio. Tens vindo a trabalhar, provavelmente através de terapia ou alguma coisa semelhante, uma meditação, aquilo que és tu, aquilo que é a tua noção de valor. E quando a pessoa tem segurança em si, pode de alguma forma mais fácil chegar aos outros, permitir que os outros sejam mais vulneráveis. Se eu tenho confiança em mim, naquilo que eu sou e naquilo que eu valho, tenho maior facilidade em escutar o outro e perceber o seu ponto de vista sem me sentir afetado, sem sentir que me estão a acusar de alguma coisa. Está aí o segredo, não é? Há algum tipo de confusão em casa, família, raízes, em que tu sentes que a forma como tu tens vindo a desenvolver valor atrás dos panos, muito só no teu mundinho, te pode permitir agora resolver alguma pendência em termos de casa, família, raízes. Caranguejo Câncer. Alguém num grupo de trabalho te vai valorizar o suficiente para te oferecer um novo contrato ou um aumento de salário. Por outro lado, quem está solteiro pode ter aqui uma boa oportunidade de se sentir apaixonado por uma pessoa muito bem posta na sua vida, com uma boa condição social e que tem uma dose de amor próprio que roça até uma certa arrogância, ok? Mas é assim uma confiança. A pessoa tem confiança. E ganharem coragem para falarem com o outro, ganharem coragem para trocar em conversas, principalmente se forem pessoas que já são de grupos antigos, ou alguém que tu reencontras do teu passado, alguém que volta a estar no mundo presente, no mundo dos teus grupos, ou há uma reunião em que tu te voltas a encontrar com alguém lá do passado e que volta a haver há um revival e tu sentes-te entusiasmado com essa possibilidade, ok? Mas a pessoa está com um charme diferente.
Leal. Ser valorizado publicamente é muito importante para ti, principalmente quando és valorizado por questões que tens vindo a trabalhar de forma muito rotineira e que não tinhas tido ainda o reconhecimento. Há como que agora lembraram-se que tu fizeste isso durante tantos anos, ou agora lembraram-se que tu estudaste essa matéria lá atrás e que nunca tinham valorizado porque contrataram por isso que tu sabes. Existe uma noção de aquilo que tu construíste, aquilo que tu foste insistindo, aquilo que ainda não tinhas tido o reconhecimento e de repente brilha. Shine! Vais brilhar. Vais pisar alguns calos nesse brilho? Vais, possivelmente vais. Há pessoas que vão ficar contrariadas da vida. Mas a verdade é esta. Se tu tens a capacidade de não desistir, não baixar os braços e tens vindo no dia a dia, na rotina, a fazer aquilo que é necessário ser feito, agora tens o reconhecimento público. E incluo aqui também o quê? Pessoas que têm vindo a trabalhar bem a questão mais física e dieta alimentar e exercício físico. Agora há um reconhecimento público do uau! Sim senhora, tem valido a pena, nota-se bastante, não é? Portanto, em termos de trabalho e em termos de look, há aqui um reconhecimento de algo que tem-se vindo a fazer na batalha, não desistindo, mesmo quando não chegavam os resultados. Veja, são as tuas características naturais que vão permitir ter uma expansão na tua vida. Aquilo que os outros criticam muitas vezes de seres demasiado crítico, demasiado analítico, de seres muito perfeccionista, de seres difícil de trabalhar porque só tu é que sabes fazer bem as coisas. São essas características tuas que vão pôr agora na luz da ribalta e com boas possibilidades de expansão, de mais contactos, de te valorizarem mais e darem-te mais dinheiro, por exemplo, num sítio mais longe do que aquele onde vais trabalhar agora, num outro país, oferecerem-te um projeto diferente, trabalhares com exportação ou com pessoas de outra cultura. Há uma noção de é aquilo que faz o que tu és que agora te vai trazer boas notícias, que agora te vai trazer a noção de amor próprio e possivelmente entrada de dinheiro. Atenção, muita atenção, okay? Mas necessariamente vai encher a tua caça de amor próprio, vais-te sentir cheio de ti. Eu sabia que seria uma mais-valia todas estas minhas particularidades um dia. Libra Balança. Não consegue explicar bem porquê, mas há uma boa possibilidade de entrar dinheiro atrás dos panos, com coisas meio que ilícitas ou ilegais, ou contratos que ainda não se podem tornar públicos. Há aqui qualquer coisa que não pode ser explicada, há qualquer coisa que tu não percebes muito bem como é que acontece, existe uma neblina, mas há a possibilidade de entrar dinheiro através de algum velho patrão, mas que não pode ser pago da forma mais legal ou mais óbvia. Ou há aqui a possibilidade de teres algum tipo de encontro sexual com pessoas que não pode ser tornado público. Pode não ser tornado público porque a pessoa é comprometida ou porque há aqui uma noção de não vai ser socialmente aceite, não, isto não é a altura certa para eu contar ao mundo ainda. Não posso, não quero. Não vou manchar assim a minha rotação já. Escorpião. Quem está solteiro, boas hipóteses de conhecer um parceiro através de velhos grupos de amigos, de alguém que volta do passado, que reaparece, ou alguém com quem tu, de um grupo do qual tu já fazes parte há muito tempo e que nunca tinhas tido nada e que agora te... Há aqui uma boa possibilidade de parcerias interessantes na tua vida com alguém que tem uma grande noção de amor próprio. A pessoa valoriza-se, a pessoa sabe, vale. A pessoa pode ser assim um bocadinho arrogante, mas é uma confiança que ao mesmo tempo é meio que sensual, é apelativa, é de atenção. Quem não está nem aí ou está em relacionamentos que sejam estáveis, vamos falar de questões de parcerias e sociedades. Boas oportunidades para, através de grupos, conseguires desenvolver algum tipo de sociedade, principalmente se trabalhas, por exemplo, em redes sociais ou algum tipo de contacto com o público, sabes? Falares, comunicares, através das novas tecnologias. Existe agora uma boa oportunidade de conheceres alguém que te trará a entrada de dinheiro, possivelmente, ou a possibilidade de te oferecer uma parceria, uma sociedade para o qual vai ser vantajosa para ti. Porquê? Porque existe uma noção aqui de tudo aquilo que tu já fizeste, tudo aquilo que tu já construíste, o esforço que tu tiveste na tua rotina, no teu dia-a-dia, será uma mais-valia, como se fosse só uma continuação e de repente começas a ser pago ou começas a ser mais bem pago por aquilo que tu já fazias antes. A tua noção de amor próprio para aquilo que tu fazes todos os dias pode tornar de uma certa forma previsível e fazeres as coisas da mesma forma rotineira, que é uma fórmula que funciona e sempre funcionou. De repente és acusado de fazer sempre mais do mesmo ou de fazeres as coisas de uma forma um pouco convencional, de não arriscares, de não experimentar as coisas novas. Há aqui uma noção de se funcionou até agora, porque é que agora estão a embirrar comigo? Porque é que agora estão a colocar pressão
que se tem que fazer de uma forma mais inovadora. A verdade é que se os números aparecem, se funciona, se o trabalho aparece feito e é de uma forma meio que mais tradicional ou mais do mesmo, por um lado podes dizer que não vale a pena inventar a roda se a roda já foi inventada, por outro lado também os outros podem dizer não, mas podes otimizar, podes inovar, podes lembrar-te de fazer diferente e tentar materializá-lo neste plano pequeno. Então há aqui uma noção, uma pressão exterior para de alguma forma alterares algo que tem estado a funcionar até agora, ok? Capricórnio. Se tens uma ideia de um projeto criativo, tens vindo a construir nos últimos tempos, tem boa possibilidade de se desenvolver até para uma fonte de rendimento, para um trabalho, esta é uma fase muito interessante para entrar em contato com velhos amigos, com pessoas com quem já trabalhaste antes, com pessoas de outros sítios, de outras culturas, de outros países. Porquê? Porque existe uma fórmula que os outros já experimentaram que te pode ajudar a trazer sucesso e mais visibilidade, nomeadamente também pode ser através de marketing. Ou se estás à espera de alguma questão legal, também alguém que já passou pelo mesmo, ou alguém que tu conhecias que pode ajudar a resolver esta questão. Está na altura de agilizares tudo isso. Questões que tenham a ver com paixões, apaixonar-te por alguém que seja bem parecido, por alguém que seja eventualmente mais velho, mas que está bem estabelecido em termos de dinheiro, que tem uma dose de amor próprio muito grande, nomeadamente pessoas que venham de outros sítios, de outros locais, mas que de alguma forma tenham as mesmas crenças e valores do que tu sintas que eventualmente, imagina, trocaste de país e agora reconectas-te com alguém desse país de onde tu vieste e voltam-se a conectar num novo sítio. Há aqui uma noção de esta distância, outros países, outras culturas, mas uma base igual, ok? Uma raiz igual, uma crença na vida igual. Então, estas paixões podem se desenvolver aqui durante esta semana. 4. Muita atenção a gastar dinheiro com compras para casa, com compras para a família, com compras de casa, para não exagerares nos gastos que vais ter, ou para não pedires um empréstimo maior do que deverias. Quem tem questões que estão pendentes para resolver de taxinhas ao Estado, ou de heranças, de coisas imobiliárias de heranças, tem atenção, porquê? Porque está na altura de começares a resolver e não o deixares para trás. Não vale a pena utilizar os velhos métodos. Existe uma facilidade porque há alguém que te vai ajudar. Alguém que te vai ajudar a resolver as coisas no banco porque tu conhecias, porque tinham sido colegas de escola. Há alguém que te vai ajudar a resolver as coisas na compra da casa porque conhece o esposo do tio do marido. Há uma noção de familiaridade, há uma noção de passado que chega para te ajudar a resolver estas pendências de casa, família, raízes e que tem a ver com dinheiro de terceiros, dinheiro partilhado, ok? Contas em conjunto, pensão de alimentos, empréstimos, heranças. Há aqui um fio que se tem que desatar. Peixe. Muitas vezes deste demasiado aos outros e agora está na altura de te importares mais contigo e te valorizares. E isso pode implicar teres que valorizar e mudar a tua linha de raciocínio em relação à vida, não é? Porque a pessoa, se sempre foi muito empática e muito voluntariosa, de repente esquece de olhar para si, de se priorizar, de se pôr mais bonita, de se cultivar mentalmente para se colocar em frente, para se... não é? Estás a perceber a ideia? Mas há pessoas que entram na tua vida que te fazem lembrar que é na rotina e no dia-a-dia, nos pequenos passos do dia-a-dia que tu cultivas a ti e ao teu amor próprio. Estas pessoas podem ser um parceiro amoroso que te faz lembrar que isso é importante e que deves ter atenção e cuidar de ti, mas também pode ser, por exemplo, um personal trainer PT ou uma nutricionista que te obriga no teu dia-a-dia, na rotina, na necessidade de teres que ter coisas que tu fazes repetidamente e de que forma é que esses resultados vão vir. É importante tu perceberes que há uma mais-valia no passo a passo, no dia-a-dia, para te priorizares, para encheres essa taça de amor próprio que tem sido esvaziada por dares demasiado a outro.